Vamos lá, galera. Boa noite para você que tá aí, né? Eu tava testando o áudio aqui, eu acho que agora tá escutando. Se todo mundo estiver escutando, fala para mim aí. Todo mundo que estiver aí, boa noite para você que está aqui nessa grande revisão que nós vamos fazer. O objetivo aqui é revisar muitos pontos importantes aí para nossa prova, tanto da Polícia Federal quanto também da Polícia Civil. Gente, fala aí se o áudio está saindo direitinho, porque hoje eu estou trabalhando sozinho aqui, né? Carnaval, né? A galera toda aí tá querendo ficar em casa, né? Com a galera, com a família, né? Não tem como mais pular carnaval nesse negócio de pandemia, né? Deixa eu só entrar aqui no YouTube para ver se todo mundo aí tá escutando o áudio. Eu vou começar simplesmente quando tiver todo mundo. Tá ok o áudio? Ok. Beleza, galera. Boa noite para todos vocês. Fala aí de qual cidade vocês estão falando. O material tá aí na descrição do vídeo, se vocês quiserem baixar, tá? Para vocês acompanharem. Se eu não me engano, nós temos um material aí com 20 questões. E, claro, nós vamos aqui falar de conteúdo e vamos fazendo uma questão ou outra para a gente saber como é que cai esse assunto, tá? Todo mundo aí. Lembrando, viu, gente, que esse vídeo, né, esse vídeo de revisão aqui, ele não vai ficar disponível aí, você tem que assistir até o fim, tá? Junto comigo ao vivo aqui, e depois ele vai ficar disponível para quem é aluno VIP do Estúdio Aulas, lá da plataforma, quem é assinante ilimitado vai ter acesso a esse vídeo, tá? Mas quem tiver aí, né, afim mesmo de conteúdo, quiser estar com a gente até o final, beleza, vai ter um conteúdo bacana aí de graça, beleza. Se vocês estiverem também assistindo esse vídeo depois, porque esse vídeo vai ficar disponível na plataforma do Estúdio Aulas, né? Vai ficar disponível na plataforma. Se estiver assistindo, quiser dar um feedback, manda mensagem lá no Instagram, @profleomatos, é o meu Instagram, @profleomatos. E vocês, além do link do material que vai estar na descrição desse vídeo aqui, vocês também têm o link para 2 cursos meus. Tem um curso de 500 questões de exercícios para a Polícia Federal e tem um outro aí que é o combo final para a Polícia Civil, que são mais de 600 questões, mais 300 de simulado. Dá 900 questões esse curso da Polícia Civil que está aí na descrição também. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, beleza? Vamos lá, fala aí, gente, o estado que vocês estão participando, a galera toda está começando a entrar aí, né, ainda. Vamos lá, Santa Maria, do Distrito Federal, beleza. Abraço para a Camila Sobral aí, obrigado aí pelo elogio, William. Vamos falar com a galera aqui antes de a gente começar. Juliana Pavan tá aí, abraço para você, Juliana. Andressa também aqui de Brasília, Andresa, né? Carvalho, Brasília, Ceilândia, cidade boa. Galera aí, ó, Campina Grande, Garanhuns, Pernambuco, galera do Gama aqui também, do Distrito Federal. O Raul, abraço para você, Raul. Professor Ricardo Barroso, Lusiânia, Goiás, aqui pertinho também. Amazônia, Thelma aí da Ceilândia, abraço para você, Thelma. Desaí, Goiânia. Todo mundo aí participando, uma galera em peso. Galera do Brasil inteiro, né? Ligada aí nessas 2 grandes provas, Polícia Federal e Polícia Civil. Galera aí, ó, Eliane de Samambaia, Rafael também é da Ceilândia, abraço para você, Rafael, Planaltina, Ednésio, galera toda em peso aí. Agora acho que a gente já pode começar, temos 300 pessoas nesse momento aí assistindo. Gente, tá gostando? Tem um like aí embaixo, tem um polegarzinho, se não estiver gostando também tem outro like e tem um botão para você compartilhar, ainda dá tempo de você chamar a galera, né? A revisão vai ser muito legal, muita coisa aqui que eu espero que esteja na prova vai estar nessa revisão. Chama a galera, tem um botãozinho aí de compartilhar, pega o link, manda aí no Instagram, manda no WhatsApp, chama a galera para participar, beleza? Essa iniciativa aqui, a gente sempre tem essa iniciativa de fazer aulões gratuitos, né? E hoje vai ser uma mega revisão mesmo, nós vamos ver muita coisa mesmo, beleza? Tranquilo, todo mundo participando aí, ó. Beleza. Vai chamando a galera que vocês conhecem aí. Então vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos começar agora mesmo a nossa revisão. Em algum momento ou outro, gente, eu posso ficar meio perdido aqui com a operação da câmera. Eu tô operando a câmera pelo próprio celular aqui. E aí vocês relevem uma coisa ou outra, tá bom? Mas vamos lá, vamos botar aí já para começar mesmo, mega revisão de informática. Vamos lá.
já vamos começar com o tópico mais importante do edital, né? Aquele que realmente vamos ter questões na prova, né? Que é sobre rede de computadores. Então, tudo isso aí é rede de computadores, tá? Tudo isso aí é rede de computadores. Aí você fala, professor, no edital da Polícia Civil também tem isso? Sim, tudo que eu vou falar aqui tem nos dois editais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal, tá bom? Dos dois. Então, claro, às vezes a numeração tá um pouquinho diferente, às vezes na Polícia Civil é outro número, mas tem o mesmo conteúdo, tá bom? Rede de computadores estão aí, está em todos esses tópicos aí, 3, 10, 11, tudo isso aí é rede de computadores, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, vamos aqui para mim, vamos lá, olha para cá. Veja, gente. Cabo de rede, nós temos cabo de rede sendo utilizados no mundo inteiro. Não só cabo de rede, mas placa de rede. Todo computador que está ligado em rede, ele tem uma placa de rede. Placa de rede, cabo de rede, switch, são componentes que formam uma rede. Esses componentes eles devem ser padronizados internacionalmente, por quê? Porque o cabo que funciona aqui no Brasil, ele deve ser o mesmo cabo que funciona nos Estados Unidos. Porque já pensou, você viaja para os Estados Unidos, aí você bota o seu notebook lá, puxa o cabo e não funciona? Então os mesmos cabos de um fabricante, eles devem ter o mesmo padrão de outro fabricante, independente se ele é de um país ou outro. Então isso foi estabelecido e foi padronizado internacionalmente. Existe existe um modelo que explica como é que funcionam esses componentes de rede e como eles foram padronizados para ter essa interoperabilidade entre computadores no mundo inteiro, através das redes de computadores. Esse modelo que foi criado, ele é chamado de modelo OSI, modelo OSI/ISO. Esse modelo OSI/ISO, ele traz algumas camadas, ele é um modelo explicado em camadas, e cada camada fala de uma parte da nossa rede de computadores. Cada camada tem algo específico a falar. E aí os fabricantes, os engenheiros, os administradores de rede, todos eles seguem esse padrão. Esse padrão é chamado de modelo OSI ou modelo ISO, tá? Modelo OSI/ISO. Esse modelo vai explicar o funcionamento de uma rede. Ele explica muito bem o funcionamento da rede. Nós vamos falar um pouco desse modelo. Cada camada desse modelo, vou botar aqui na tela para mostrar para vocês esse modelo. Cada camada desse modelo tem uma funcionalidade, tá? Olha aí lá. Cada camada do modelo OSI tem uma funcionalidade. Essas camadas, elas são isoladas no sentido de que a camada física não sabe o que tem na camada de enlace, a camada de enlace não sabe o que tem na camada de rede. Elas são isoladas nesse sentido. Elas podem se comunicar, a camada sempre se comunica com uma camada acima ou com uma camada abaixo. E elas são isoladas nesse sentido. Quer dizer que cada camada não sabe o que tem na outra camada. Ela só sabe o que tem nela mesmo. Ela só conhece ela mesma. Esse aqui é o modelo OSI. A primeira coisa que vocês têm que saber na prova é que esse modelo tem 7 camadas. E vocês estão vendo aí aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace físico. Existem outros modelos, como o modelo TCP/IP, que é usado na internet, como o nosso querido Andrew Tenenbaum fala no seu livro. E também existe um outro autor chamado de Kurosi, que explica o modelo TCP/IP com 5 camadas, tá? O CESP, ele dá uma leve impressão de que ele pode cobrar os dois modelos, tanto de 5 quanto de 4. Quando a gente pega algumas questões do CESP, a gente tem essa leve tendência. A gente percebe que às vezes ele quer falar do modelo de 4, do modelo de 5 camadas. Mas a gente não tem que ficar muito preocupado com isso. A gente tem que preocupar mais em saber a diferença entre o modelo TCP/IP e o modelo OSI. Nós vamos falar hoje especificamente do modelo OSI, tá? O modelo OSI, como eu falei para vocês, tem 7 camadas. Eu falo para os alunos lembrarem disso aqui, ó, AASTREF. A AASTREF vai fazer você lembrar na hora da prova essas camadas. A AASTREF. Cada camada dessa também pode vir com um número na prova. A camada 1 é a camada física, 2, 3,
4, 5, 6 e 7. Essas camadas podem vir com número. Na camada 3, na camada 2, por isso que é importante vocês saberem essa ordem. A Astref. A Astref, você vai lembrar aí do modelo OSI e suas camadas. Como é que funciona isso? Como é que funciona esse modelo OSI? Vamos lá. Aqui é o emissor do sinal. Então imagine que aqui eu tenho um computador que vai enviar uma informação para outro computador que está na rede. A informação vai sair passando por cada camada. Então imagine que aqui é um dado, esse dado vai para a camada de baixo, essa camada coloca um controle dela nesse dado, esse dado vai para outra camada e essa camada vai colocar também o seu controle nesse dado, vai para outra camada que vai colocar o seu controle nesse dado e assim vai, até chegar na camada física. Passou a camada física, essa informação é enviada pelos cabeamentos e aí ela vai subindo, subindo, subindo até chegar na tela do receptor. Então essa informação ela vai passando por cada camada do modelo OSI, vai se formando e aí depois ela é enviada e ela também vai passar por todas as camadas, como se fosse um U. Vocês estão vendo aí que é um U, tá? Então você tem que lembrar que vai passando por cada camada para ser formada a informação. Esse modelo em camadas, ele é muito parecido com o funcionamento de uma empresa. Nenhuma camada conhece a outra, nenhuma camada sabe o que a outra faz. É como se fosse uma grande empresa que cada departamento cuida daquilo que ele deve cuidar. E eles não interrompem em outros departamentos. É como se fosse uma grande empresa esse modelo OSI em funcionamento, que vai passando de um departamento para outro. Imagine, por exemplo, uma carta, né? Que eu escrevo uma carta, a minha responsabilidade é só escrever a carta, colocar o endereço do destinatário, do remetente e passo para o correio. Chegando no correio, tem outras responsabilidades para ele. Aí o correio pega essa carta, passa para o carteiro, que tem outras responsabilidades. E vai passando isso por departamentos, para que a informação realmente seja entregue no destino de forma padronizada. Então, cada camada do modelo OSI explica uma parte da rede. E a gente vai falar sobre isso e a gente vai ter que entender como é que funciona esse modelo e como é que cai essas questões na prova. É um modelo decoreba, se você decorar o que tem em cada camada, você se dá bem na prova, mas é bom a gente entender um pouquinho do funcionamento. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na mesa de novo. Vamos lá. Veja, vamos começar falando sobre PDU. Aí você fala, o que é PDU? Vamos lá. Imagine o seguinte, que eu tenho uma empresa que vai trabalhar com chocolates. O doceiro, ele só vê doce de castanha. Ele só enxerga isso aí como doce. O doceiro, ele não enxerga nada menos do que um doce de castanha. Já uma outra camada da empresa, que é o chocolateiro, enxerga isso aí como um chocolate. O doceiro não via chocolate. O chocolateiro agora vê isso aí como um chocolate. O chocolateiro que tem que se preocupar com a qualidade do chocolate, com se tem açúcar, se não tem açúcar, qual é a qualidade do chocolate. São as regras que essa camada chocolateiro tem que saber. Ele só enxerga chocolate. O doceiro só enxerga doce de caju. Aí tem o embalador que só enxerga o bombom, o sonho de valsa. E ele tem que se preocupar com a qualidade do papel, se o papel está bem encaixado, se ele está bem organizado, tudo bem? E aí nós temos a outra camada, que é o do empacotador. O empacotador só tem que se preocupar com o pacote de chocolate, com o saco do pacote, com a cor do pacote, se tem uma publicidade no pacote. Cada um da empresa aí, ó, tem a sua responsabilidade. E cada um só vê aquilo que interessa a ele. Ó. O doceiro só vê doce, chocolate só vê chocolate, o chocolateiro só vê chocolate, o embalador só vê sonho de valsa e o empacotador só vê pacote. Então, isso, resumindo, claro, é uma analogia, funciona praticamente da mesma forma do modelo OSI. Ó. O transportador só vê caixa. Só vê caixa, tem que se preocupar com caixa. Aqui no modelo OSI funciona dessa maneira. Cada camada só vê o que deve ver, só trata do que deve tratar. A camada física só vê bit. A camada enlace só vê quadro. A camada rede só vê pacote. A camada de transporte só vê segmento. E a camada de aplicação, apresentação só vê dado.
né? Aplicação, apresentação e seção. Então, quando eu falei que a informação vai passando por cada camada, a informação, quando está nessas 3 camadas de cima, ela é chamada de dado. Aqui na camada de transporte é segmento, na camada de rede é pacote, na camada de enlace é quadro e na camada física é bit. Vamos começar já falando da camada física. Vamos lá, vamos falar da camada física, que é o que eu quero falar aqui para vocês. A camada física, ela só vê zeros e uns. Quem está na camada física só se preocupa em enxergar energia elétrica. Os componentes que estão nessa camada só enxerga dessa maneira, zeros e uns. Não enxerga mais nada além de zeros e uns. A camada física, ela trata das regras da energia elétrica. Ela trata dos conectores do cabo, os conectores do cabo, os pinos. O cabo tem que ter 8 fios, o cabo de par trançado. Qual é o fio que envia? Qual é o fio que recebe? A camada física vai trazer essas regras. Qual é a composição do cabo? Quantos fios tem no cabo? Qual é o pino que envia? Qual é o pino que recebe? A energia. Qual é a codificação da energia? Né? O zero que sai da origem é o mesmo zero que chega no final. O 1 que sai da origem, o bit 1 que sai da origem, no final ele também tem que ser bit 1. Então essa camada física, ela só trata disso, ela só enxerga zeros e uns. Ela só enxerga bit. E ela, quem é que está nessa camada então? Que só está nessa camada aí, que só enxerga bit. Vamos lá, bota aí na tela. Só enxerga bit. Quem está na camada física na hora da prova? Na camada física, tá os cabos de rede. Os cabos de rede se encontram nessa camada, é padronizado por essa camada. O hub, os pinos dos cabos, as pinagens, é o que está na camada física. Aí você fala, pessoal, o que é o hub? O hub é o equipamento que vai interligar os computadores, né? Eu vou ligar os computadores, eu vou ter aqui uma rede, ó. Eu vou ter uma rede, e aqui no meio eu vou colocar um hub. O hub vai ser o lugar, o concentrador dos cabos aqui, o lugar que eu vou colocar os cabos. Isso é um hub. O hub está na camada física. O hub só enxerga energia elétrica. O hub só enxerga energia elétrica, ele só enxerga zeros e uns. Tá? Ele não consegue, por exemplo, entender muito, ele só entende energia elétrica, porque ele está nessa camada, ele está na camada física. Então, na camada física, vocês têm que lembrar que esses 3 aqui se encontram na camada física. Cabos de rede, as pinagens e o hub. Já na camada de cima, enxerga quadro. A informação já é enxergada pela camada de enlace como quadro. O quadro é o pedaço da informação. O quadro ele vai ter uma composição assim, ó. Vai ter o endereço de origem, o endereço de quem está enviando a informação, vai ter aqui o endereço de origem, e vai ter o endereço de destino, para onde essa informação vai chegar. Então já tem uma formação de um quadro aqui. Embaixo era só energia, ó. Em cima já virou um quadro. Quando vira o quadro, tem o endereço de origem da máquina que enviou e o endereço de destino, para onde tem que enviar. Então essa camada ela consegue enxergar a informação como se fosse um quadro. Por isso nessa camada quem que tá? Nessa camada está o switch, que também é um equipamento que funciona como concentrador aqui, ó. O switch funciona como concentrador, ele está aqui no meio também. Só que ele é da camada de enlace. O hub só enxerga energia. O switch ele consegue enxergar no quadro. Ele é mais inteligente, vocês vão entender daqui a pouco. Nessa camada também estão... Nessa camada de enlace, ela também compõe a placa de rede. As placas de rede estão nessa camada, placa de rede. E nessa camada também está o endereço MAC. Você vai botar endereço MAC. Aí você fala, pessoal, o que é o endereço MAC? O endereço MAC é o endereço da máquina. É o endereço que vem na placa de rede. É o endereço de identificação da máquina. Todo computador... numa rede de computadores vai ter o endereço MAC, que esse endereço é o endereço da placa de rede dele. Tá? Daqui a pouco vocês vão entender, mas coloca aí. Por enquanto a gente só está revisando. Hub, pinos, cabos de rede estão na camada física. Endereço MAC, que é o endereço da placa de rede, switch, está na camada de enlace.
Aí, na camada de cima, que é a camada de rede, só vê pacote. Os computadores só enxergam pacote. Os computadores não, os componentes dessa camada. Quem está nessa camada aí que só enxerga pacote? Tá, o endereço IP, endereço MAC está na camada de enlace, endereço IP está na camada de rede. Aqui também está o roteador. Roteador também está nessa camada. E depois vocês vão ver outros que estão nessa camada. Por enquanto, eu só quero que você coloque aí no seu caderno. Roteador e endereço IP está na camada de rede. Enxerga pacote. Tá? Então, só para você ter uma noção, vamos lá. A informação vai passando pelas camadas, chega na camada de transporte, né? Já tem o endereço de origem e de destino, chega na camada de rede, ó, o quadro tem endereço de origem, tem endereço de destino. No pacote, né? No pacote, camada de rede. Na de baixo, endereço MAC de origem, endereço MAC de destino. Aí vai para o dispositivo físico, que vai mandar para o computador de destino e depois vai subindo, ó. Vai subindo, até aparecer na tela do cara. Tudo bem? Então é assim que funciona. Isso aí a gente chama de encapsulamento e desencapsulamento. Anota essa palavra aí. Encapsula para enviar. Uma informação vai sendo colocada dentro da outra. Encapsula. E na hora que chegar lá, tem que desencapsular. Encapsula para enviar. Desencapsula para receber. Processo de encapsulamento, tá? Não esquece disso. Encapsula para enviar, desencapsula para receber. Volta lá. Esse é um hub. Esse aqui é um switch. E esse aqui é o roteador. O hub, camada física. O switch, camada de enlace. Roteador, camada de rede. Esse enxerga energia elétrica. Esse aqui enxerga quadro. O PDU deles, né? O PDU é o que eles enxergam. Esse aqui enxerga quadro, é um frame, quadro. E aí vai ter o endereço MAC de origem e o endereço MAC de destino. MAC de origem, endereço MAC de destino. Pacote. Aqui esse aqui enxerga pacote, ele não enxerga quadro. No pacote vai ter o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. IP de origem e IP de destino. Cara, tem que saber encaixar isso na hora da prova, porque ele vai inverter isso aí na hora da prova, tá? Olha aqui. Isso é o que o hub enxerga. Isso aqui é o que o switch enxerga. Endereço de origem e endereço de destino. Endereço MAC. E isso aqui é o que o roteador enxerga. Endereço de origem, endereço de destino. Perceba que o hub não sabe quem é origem e quem é destino. O hub não consegue entender o que é origem e destino. O roteador sabe e o switch sabe. O hub não sabe. O hub é burro. O hub não lê quadros. Como é que funciona o hub aí, ó? O hub está aí no centro. A informação vai chegar para ele como, gente? A informação aqui. Esse computador aqui quer falar com esse aqui. A informação vai chegar para o hub na forma de zeros e uns. Como o hub não sabe para onde enviar, porque não tem essa informação para ele, ele vê assim, ó, zeros e um monte de 0 e 1. Ele vê assim. Então ele não sabe para onde que vai enviar. E aí ele acaba enviando para todos. O hub está na camada física. O hub não enxerga um quadro. Ele enxerga zeros e uns. Ele enxerga energia elétrica. Ele trata só do bit bruto. Ele não consegue, por isso que eu chamo ele de burro, porque ele não sabe ler. Ele não sabe ler um quadro, ele não consegue ler um quadro, ele só enxerga energia elétrica. Por isso que ele envia para todos. A placa de rede que está aqui, ela consegue enxergar quadro ou não? Placa de rede? Consegue. A placa de rede abre o quadro e fala, é para mim, vou receber. Não é para mim, não vou receber. A placa de rede é inteligente. O hub é burro, ele envia para todo mundo. O hub trabalha na camada física, trabalha sempre enviando para todos, sempre em broadcast.
Broadcast quer dizer enviar para todos. O Hub trabalha sempre em broadcast, sempre enviando para todos, porque ele está na camada física. Agora você entende o porquê que o Hub, né, envia para todo mundo. O switch não. O switch é inteligente, o switch vê o quadro. O switch enxerga quadro. Aqui, computador A tem o endereço MAC, isso aqui é o endereço MAC dele, da placa de rede. E esse aqui é o endereço IP. Todo computador tem endereço MAC e endereço IP. Na sua prova, endereço MAC ele é endereço físico. Ele vem gravado na placa de rede. E o endereço IP é endereço lógico. Esse não vem gravado na placa, esse é colocado pelo administrador. O administrador colocou todos esses IPs aqui, ó. Colocou esse. Você percebe, ó, que o final aqui, ó, 1, 2, 3, 4, eles estão na mesma rede. Na rede 192.168.0. Rede 192.168.0. Eles estão na mesma rede, ó. Eles estão na mesma rede. Pode ver. Então, IP é endereço lógico. MAC é endereço físico. IP é endereço lógico. Tá? Não esquece disso. O IP pode ser mudado. O endereço MAC não, ele é físico. Como é que funciona o switch? O computador vai falar com o outro. Aqui, ó. Esse computador vai falar com o outro. A informação chega para o switch. A informação chega para o switch assim, né? Em pedaços. E o frame tem o endereço MAC de origem e o endereço MAC de destino. Quando o switch olhar isso aqui, ele vai falar: ah, rapaz, ele não é o hub, ele não é burro, né? Ele vai olhar e vai falar: a origem veio de tal, MAC vai para tal. Vamos ver em qual porta esse computador tá. Aí o switch consulta a tabela dele. Todo switch tem uma tabela interna, que é a configuração dele, que foi configurado na hora de montar a rede. Aí ele fala: ah, esse computador está na porta 1. Esse computador está na porta 1. Esse computador está na porta 2. Então ele acaba enviando direto para a porta que deve receber. O Hub não trabalha sempre em broadcast. Ele só trabalha em broadcast quando ele é invocado para broadcast. Quando é para ele trabalhar em broadcast, ele trabalha. Quando é para enviar para todo mundo mesmo, ele trabalha. Agora, quando é para enviar direto, ele envia direto. Porque ele enxerga quadro. Então, olha para cá, gente. Olha o tanto de coisa que a gente já viu. Modelo OSI tem 7 camadas. Isso já é uma questão da prova que se cair 9, 10, você já acerta lá na hora. Camada física tem os cabos, tem a pinagem, as pinagens dos cabos e tem o hub. Não esquece disso. A camada física ela só trata de energia, só fala de energia, de bits, só de bits, só bit. Tudo que for sobre a energia é a camada física que trata, certo? A camada de enlace, que é a camada de cima, a informação já é transformada em quadro. Na camada de enlace tem quadro, enxerga quadro, PDU. Anota isso aí, PDU da camada física, bit. PDU da camada de enlace, quadros, frames. Essa camada enxerga frame. Quem está nela, que enxerga só frame, placa de rede, switch, só enxerga frame. O endereço MAC está nessa parada também, nessa camada de enlace. E aí na camada de cima, que é a camada de rede, essas 3 camadas são muito importantes para a prova. A camada de rede vai estar roteador, que só enxerga endereço IP, ele não enxerga endereço MAC. Roteador não enxerga endereço MAC. Roteador só enxerga endereço IP. Tá? O roteador está em outra camada, então ele só enxerga endereço IP, ele só enxerga pacote. No pacote não tem endereço MAC, o pacote ele tem endereço IP. Então o roteador só enxerga aquilo ali. Ele não sabe o que é endereço MAC, o roteador. Não sabe. O roteador ele trabalha só sabendo mesmo o que é um IP e o que é um pacote. Quem está nessa camada? O protocolo IP. Anota aí, a camada de rede ela é responsável por qual parte da rede? Pelo endereçamento e pelo roteamento. O IP faz o endereçamento e o roteador é que vai determinar qual é a melhor rota para essa informação chegar lá. Então o IP endereça, protocolo IP endereça e o roteador é que determina a melhor rota, é que vai enviando para
né? Para que chegue no destino. Ele que sabe a melhor rota, por isso que o nome dele é roteador. Agora vamos voltar lá, vamos ver mais sobre isso. Vamos lá. Tô ficando meio rouco, gente. Olha para cá. Veja, só beber uma água aqui, gente. Endereço físico, endereço físico não, camada física, camada de enlace, camada de rede. Essas três, se vocês dominarem muito bem elas, com certeza a questão que cair você vai acertar, que essas são as mais cobradas, tá? Veja, a gente já sabe então que quando a informação chega no nosso computador, ela chega por um cabo. Tá aqui o cabo de rede, a informação vai chegar no nosso computador através de cabo. Tá aqui a informação chegando aqui através de cabo. E ela chega aqui no meio físico, chega aqui no meio físico através dos cabeamentos e vai subindo. Quando sobe para cá, esses zeros e uns já não é mais energia, que já virou um quadro. Aí vai ter o endereço de origem e o endereço de destino. Quando sobe, aí já é um pacote. E assim vai subindo essa informação. Veja. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Esses computadores estão ligados a um switch. Switch. Tá aí o switch. Beleza? O switch só enxerga o que mesmo que eu falei? Enxerga quadros. E o switch enxergando quadro, quer dizer que dentro do quadro, aqui está o quadro, o frame, tem endereço MAC. Ele só enxerga aqui endereço MAC de origem e o MAC de destino. Ele enxerga assim. Ele enxerga isso aí. Beleza? Vamos dizer que um computador que está aqui fora, aqui é a internet, presta atenção, aqui é a internet, e esse cara que está na internet. Esse cara que está na internet, ele tem o endereço IP dele lá, ele tem o endereço IP dele, está na internet, e aqui o switch, beleza. Vamos lá. Esses computadores, como eu falei, cada um deles vai ter um endereço MAC. Então aqui vamos imaginar, eu só vou fazer de um, tá? Porque para não demorar. Esse aqui é o endereço MAC e isso aqui seria o endereço IP. O endereço IP 92.168.0.1. Aí esse é o endereço IP e o endereço MAC desse computador. Esse computador aqui, ele quer falar com esse computador aqui, ó. É como se você tivesse aí na sua casa, no seu computador, e quisesse falar comigo um outro computador, que também tem um outro endereço aqui, 192.168.0.2, por exemplo. Botar 12, para não ficar muito parecido. Aí você fala, professor, eles estão em redes diferentes, redes iguais? Não, não importa, não importa. Eu só quero que você entenda o seguinte, esse cara aqui quer falar com esse aqui. Então, como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar? Esse switch aqui, ele não entende endereço IP. E esse cara aqui está com endereço IP, né? Se ele for usar na internet, vai ser um outro endereço de internet. Esse aqui é um endereço privado, esse aqui só pode ser usado em rede privada, em rede interna, né? Vocês devem ter estudado os endereços privados. Mas se ele for conectar à internet, ele vai ter que ter um roteador aqui. Por isso que tem que ter um roteador, ó. Ele tem que ter um roteador aqui. Esse roteador vai ter um endereço IP dele. E aqui vai ter que ter um roteador também. Por que que tem que ter um roteador aqui? Porque é o roteador que sabe o endereço IP. É ele que enxerga o endereço IP. Então, quando esse cara aqui, vamos imaginar que ele vai enviar uma informação para aquele cara lá. A informação que ele for enviar para a internet vai chegar aqui, ó. Vai chegar para o switch. Deixa eu apagar isso aqui. Vai chegar para o switch a seguinte informação. Switch, eu quero falar com um computador, mas o endereço dele é esse aqui. Você conhece esse endereço IP, o switch? Aí o switch fala, não, não conheço endereço IP não, só enxergo MAC, só enxergo MAC. Aí quando o switch abrir a tabela dele, vai ver que não tem esse computador lá na tabela dele. Porque na tabela do switch, lembra, só tem os computadores da rede dele. Então o switch vai analisar e vai falar, não, não conheço esse computador não.
que é o computador que está lá na outra rede. Eu não conheço. Aí o switch faz o quê? Manda essa informação para o roteador. Aí o roteador que vai falar, opa, endereço IP eu conheço. E aí ele vai em busca de saber quem é o outro roteador que está usando esse endereço IP para tentar fazer essa comunicação aqui com esse computador. A mesma coisa vai acontecer quando esse cara quiser fazer isso aqui. Ó. Esse cara vai enviar uma informação, vai chegar no roteador aqui. Né, no roteador aqui dessa rede aqui da esquerda. Esse roteador vai pegar a informação e vai falar, ó, essa informação está vindo na forma de um pacote, o endereço IP de origem é X e o endereço IP de destino é Y. Vai estar o endereço IP daquele computador lá, 192.168.0.1. O roteador, ele não sabe qual é o endereço MAC. O roteador não sabe qual é o endereço MAC. Ele não sabe. E o switch não sabe o que é endereço IP. Então, o que vai ter que acontecer? O roteador, ele vai ter que usar um protocolo que está aqui também, que vai descobrir qual é o endereço MAC que corresponde a esse endereço IP. Como é que vai funcionar isso? Esse protocolo, ele vai descobrir quem é o MAC que está relacionado a esse IP para essa informação chegar no switch. E quando chegar no switch, o switch saber para onde que tem que enviar. O protocolo que faz essa conversão, que sabe qual é o endereço IP e precisa descobrir qual é o endereço MAC, do endereço de máquina, o MAC, é o protocolo ARP. Protocolo ARP. Esse protocolo você tem que tomar muito cuidado na prova. Por quê? Porque você pode confundir. ARP, você vai colocar aí. Converte endereço IP em MAC. Por que eu estou falando que você tem que tomar cuidado? Porque vocês estudaram DNS. DNS é converter domínio em IP. O DNS converte nomes em números. Lembra? O DNS faz isso aqui, ó. Ele pega domínio e converte em endereço IP. Isso é DNS. Aqui não. O ARP, ele converte endereço IP, ele sabe qual é o IP e descobre qual é o MAC. Tá? Ele faz esse processo. E quando o processo é para fora, assim, ó. Quando o processo... Aqui o processo está entrando, né? Ó, tá vindo assim, para dentro. E quando o processo é para fora, assim, ó, vai vir daqui e vai ter que ir para fora. Aí o processo é diferente. Aí não é converter mais endereço IP em MAC, é converter MAC em IP. Para sair é converter MAC em IP. Para entrar é converter IP em MAC. E aí por isso nós temos um outro protocolo, que é o RARP. O RARP é o contrário do ARP. ARP converte endereço IP em MAC. RARP, que quer dizer Reverse ARP, ele é o reverso, ele é o contrário, ele converte endereço MAC, ele sabe qual é o endereço MAC e descobre o IP. Ele sabe qual é o MAC, ele vai descobrir o IP, ele vai converter em IP. Então, olha para cá. Claro que fica difícil explicar ali fazendo esses desenhos todos. E é muita coisa, porque o que acontece, gente? No meu curso de informática, a gente passa por um processo todo para depois chegar aqui. Então o aluno já está sabendo muita coisa, quando ele chega aqui, aí ele entende um pouco melhor. Só que aqui eu estou tentando condensar tudo, tentando bater logo direto naquilo que é importante para a prova, e às vezes fica ruim de fazer o desenho dessa maneira, mas eu creio que vocês entenderam. O que eu quero que você coloque no seu material de revisão e agora? Você vai colocar o seguinte, o ARP, que converte IP em MAC, e o RARP, que converte MAC em IP, eles estão na camada de rede. Eles estão na camada de rede. Eu quero te mostrar isso aqui na tela. Quer ver? Bota aí na tela, ó. Eles estão nessa camada aqui, ó, camada de rede. Beleza? Eles estão nessa camada aqui, ó, camada de rede. Então, nessa camada vai estar o IP, vai estar o RARP, vai estar o ARP, vai estar o roteador, vai estar aqui também o quê?
Quem é o outro que eu coloquei já? Não, HARP, ARP, roteador, IP. Eu quero que você coloque esse outro protocolo aí, ó, ICMP, que é um protocolo de mensagens. Quando dá algum erro na rede, né, tiver um roteador com tráfego muito elevado, roteador travado, roteador desligado, não está conseguindo responder, ele envia mensagens, e essas mensagens são enviadas por esse protocolo. Você vai lembrar desse M aqui de mensagem. Então, roteador, ARP, HARP, tudo na camada de rede. Aqui está o switch, aqui está a placa de rede, e aqui está o endereço MAC. Então, se você sabe esse... Claro, a gente está revisando, né? Não estou conseguindo te explicar tudo detalhado, mas se você lembrar disso aqui, você já tem questão na prova garantida, tá? Agora, eu quero o seguinte, olha para cá. Eu quero que você faça mais uma anotação no seu caderno. E agora é uma informação muito importante. Veja, o switch, ele é um equipamento, um componente da rede, para ligar computadores para formar uma rede. Então você pega o switch, coloca ele lá no centro, interliga, né? Interliga todos os cabos, rede funcionando. Função do switch, interligar computadores para formar uma rede. A mesma função do hub. O hub também interliga computadores para formar uma rede. Só que ninguém usa mais hub porque o hub ficou em desuso devido ao grande excesso de tráfego que ele causa na rede, porque ele fica enviando para todo mundo sem precisão. Broadcast. Beleza. Só que, há algum tempo atrás, o CESP colocou uma questão na prova falando assim: switches e roteadores são equipamentos de rede que interligam redes diferentes. Era mais ou menos assim a questão. Muitos alunos, eu também achei um pouco errado o CESP ter feito isso, mas muitos alunos me perguntaram: professor, mas você na sua aula fala que switch é para interligar computadores para formar uma rede, e que quando você vai ligar outra rede, tipo ligar várias redes, você usa o roteador. O roteador é o equipamento para ligar várias redes. E se você olhar no desenho, eu vou até voltar o desenho aqui. Se você olhar no desenho, você percebe isso. Quer ver? Olha aqui, vamos voltar aqui, ó. Ó, você percebe. O hub tem aqui o lugar de ligar os computadores, ó. Olha aí. 8 computadores nesse hub aqui de 8 portas. Isso aqui tem porta pra caramba, o switch. Olha o tanto lugar de cabo aí. Agora olha pro roteador. O roteador, ó, tem umas portinhas aqui. Ele não foi feito para ligar computadores e formar uma rede. Ele foi feito para ligar várias redes. Por isso que ele tem poucas portas. Porque ele liga redes. É um roteador ligando no outro roteador. Ele liga redes, ele não liga computadores para formar uma rede. O switch sim. Então o que eu quero agora deixar claro para vocês? Vamos lá. Roteador liga redes, switch liga computadores para formar uma rede. Só que o CESP considerou a questão certa. E sabe por que o CESP considerou essa questão certa? Porque hoje nós temos tecnologias novas, não vou dizer que hoje, mas já tem um tempo, que o switch pode ligar rede também. Existe switch de camada 2 e existe switch de camada 3. A banca não tocou nesse assunto, se o switch era de camada 2 ou se ele era de camada 3. Relembrando, switch camada 2, enlace. Switch de camada 3, né, seria na camada de rede. Então o CESP não se preocupou em falar, ó, esse switch é de camada 2, esse switch é de camada 3. Ele falou switch. Então na sua prova, switch também liga redes. Ele também consegue interligar redes, porque existe realmente switch de camada 3. O switch de camada 3 atua como roteador. Ele atua como roteador, ele faz a função muito parecida, até melhor que um roteador. Então tem muita gente usando o switch de camada 3 para interligar redes. Essa informação também é muito importante e muito relevante para a sua prova. Beleza? Vamos voltar, vamos fazer alguns exercícios agora que a gente já fez essa primeira parte da revisão. A gente fez uma revisão rápida e agora nós vamos para as questões. O modelo OSI é definido por 9 camadas. E aí, galera? 9 camadas? Não. 7 camadas. Entre elas destacam a aplicação, transporte, rede e física. Tudo bem, tem essas camadas. Mas 9 não.
Questão 2. No modelo de referência OSI, a transmissão de bits brutos por um canal de comunicação é realizada em qual camada? Qual é a camada aí, gente? Vamos participar aí. Pode botar no chatzinho aí. Qual é a camada que tem os bits brutos? Vamos lá. Qual é a camada que tem os bits brutos, galera? Beleza. Aí a galera toda participando. Eu não estava interagindo ainda com vocês aqui. Beleza. Qual é a camada aí, gente? Física. Top demais. Camada física, letra C. Beleza. Agora já vai ficar um pouco mais simples, né? Na camada física, pode-se utilizar elementos de interconexão, como hub, switch e bridge. Aqui você já mata, né? Hub está na camada física. Switch não. Switch é camada de enlace. Aí você fala, e esse bridge aí? Isso aqui é um equipamento chamado de ponte. Vamos lá. Ponte. Ele também está na camada de enlace. Aí você fala, mas para que serve esse ponte aí? O bridge é um equipamento um pouco mais antigo. O roteador, quando começamos a usar roteador em redes, parou de usar bridge. Muito pouco usa. Tem algumas pessoas que ainda usam para interligar redes assim internas dentro da empresa, fazer separação de setor para outro, às vezes usa o bridge. Os dois servem para ligar redes. Ligar redes. Interligar redes, os dois. Interligar redes. Isso aqui também serve para interligar redes. Só que aí você vai anotar no teu resumão, porque a gente aqui não fica escondendo nada. Você vai fazer o seguinte, você vai anotar no seu resumão qual é a diferença dos dois. Camada de enlace, camada física. Aqui usa MAC, endereço MAC, aqui usa endereço IP. Então, o bridge usa endereço físico para fazer interligação. É como se fosse um switch maior, né? Um switch interligando as redes. E esse aqui não. Esse aqui usa endereço lógico. Então, já é uma diferença importante para a tua prova. Vamos lá, a questão aqui está errada. Questão 4. As camadas de rede de enlace pertencem tanto ao TCP/IP quanto ao modelo OSI. Aí você tem que lembrar do modelo TCP/IP. Aí é que começa a ficar chato, né, o negócio. Porque, ó, vamos lá. Modelo OSI. Você lembra de quem do modelo OSI mesmo? Astref, né? Astref. Aqui é o modelo OSI. Beleza? Camada física, enlace, rede, Astref. Transporte, sessão, apresentação e ainda falta quem? Falta camada de aplicação. Tá aí. Esse é o modelo OSI. Modelo TCP/IP. Camada de aplicação. Camada de transporte, camada de internet, camada de acesso à rede. Esse é o modelo TCP/IP proposto por Andrews Tenenbaum. Andrews Tenenbaum, aquele autor que fala que nós temos 4 camadas no modelo TCP/IP. 4 camadas. Só que você viu que existe um outro autor, que é o Kurose, que fala que são 5 camadas. E aí você lembra das 5 camadas no modelo Kurose? No modelo do Kurose tinha a camada de enlace, tinha a camada de rede e tinha a camada de enlace. No modelo do Kurose. No modelo do Andrews Tenenbaum não, só tem 4 camadas. E aí, quando você vai para a questão, se você fosse levar isso em consideração, as camadas de rede e de enlace pertence tanto ao TCP quanto ao modelo OSI. Se você fosse levar isso em consideração, comparando com o modelo do Andrews Tenenbaum, essa questão já estava errada. E se você for comparar com o modelo do Kurose, essa questão é muito recente, foi do ano de 2020. E se você for comparar com o modelo do Kurose, até aí estaria certo.
Em ambos, ainda que trabalhem em conjunto para transmitir os datagramas, a camada de rede independe dos serviços da camada de enlace, pois por meio de uma série de roteadores entre a origem e o destino, a camada de rede passa os datagramas para a camada de enlace, para a de enlace a cada nó. Vamos lá. Cara, falar que uma camada independe da camada de cima e independe da camada de baixo está errado. Então aqui já tinha outro erro na questão. Se o início, eu creio que ele não considerou esse início como errado, nem dá pra gente saber, mas o erro está falando aqui, ó, na hora de transmitir os dados, os datagramas, a camada de rede independe dos serviços da camada de enlace. Gente, uma camada não conhece a outra. Presta atenção, uma camada não conhece a outra. Não conhece, tá? Mas isso não quer dizer que elas não dependem uma das outras. Se ela tá, a camada de rede, ela tá acima da camada de enlace, quer dizer que ela comunica com a camada de enlace e a enlace comunica com ela. Essas duas camadas, gente, elas trabalham juntas, elas não conhecem uma a outra, mas uma prepara a informação para a outra. Elas não sabem qual é o trabalho que é feito na outra, mas a informação ela é toda hora que passa a informação pela camada de enlace, ela é encapsulada e desencapsulada, lembra? Ela é encapsulada e desencapsulada. Se ela é encapsulada e desencapsulada, é uma trabalhando para a outra. Ela não sabe o que tem na outra, ela não se preocupa. Não me preocupo com o que tem na outra camada, não quero saber das regras da camada de cima e nem na de baixo. Mas eu tenho que preparar a informação para a camada de cima. Por isso que a informação é encapsulada e desencapsulada. Então o erro da questão, não tenho como saber se ele falou errado no início, eu não sei qual é o modelo que ele está usando. Tanto que isso está começando a dar recursos, Você percebe aqui que não dá para a gente saber, o erro está aqui, falando que a camada de rede independe da camada de enlace. Não tem como. Essas camadas, elas dependem uma da outra, porque elas trabalham junto no encapsulamento e no desencapsulamento. Então essa questão aqui está errada, foi uma questão mais difícil aí da área de TI, mas é uma questão que dava para a gente resolver. ARP é um protocolo da camada de transporte. ARP é da camada de transporte, gente? Não. ARP é da camada de rede. Do modelo OSI, responsável pela tradução de IP para MAC. Sim, está correto, IP para MAC, mas ARP não é da camada de transporte. O erro está aí. É da camada de rede. Beleza? Então volta para cá. A gente acaba de finalizar uma revisão sobre, a gente acabou de avisar, acabou de revisar, como eu falei, gente, como eu que estou controlando aqui, eu fico meio perdido, eu fico meio perdido aqui no controle. Pronto, voltei. Releva, que nem eu falei, eu estou controlando aqui a câmera, a câmera está bem aqui na minha frente e eu estou controlando ela pelo celular. Ou seja, a gente já está aqui diante de quê? De IoT, internet das coisas, né? A câmera está conectada ao celular aqui e eu consigo controlar a câmera. Internet das coisas, IoT, tudo conectado. Gente, dá o feedback aí. Gostaram dessa revisão rápida? Anotaram algumas informações ainda que estavam aí pendentes na cabeça de vocês? Como eu falei, hoje a gente está aqui revisando, né? A gente está fazendo revisão. Não dá para eu explicar muito detalhadamente. Eu estou fazendo uma revisão com vocês, estou tentando ali através de um desenho ou outro tirar algumas dúvidas de vocês, mas essas são informações pontuais. As que eu passei para vocês são informações que podem realmente fazer diferença na sua prova. Tá? Então veja, estão gostando mesmo? Fala aí no chatzinho se estão gostando da revisão. Beleza. Ficou clara aquela história do switch do hub, né? Quando a gente entende, gente, vou te falar, há um tempo atrás, quando eu ingressava ali, né, em faculdade mesmo de TI, eu criticava às vezes esse modelo porque eu não entendia o modelo. Eu não entendia, eu falava, mas para que eu vou usar isso no meu dia a dia? Na prática mesmo, é difícil de usar. Na prática, tem algumas pessoas que não usam. Engenheiro usa muito. Esses engenheiros de telecomunicação têm que saber o modelo OSI. O pessoal de administração de rede, de segurança, também tem que saber do modelo OSI.
mas pra gente assim que utiliza o computador no dia a dia, dentro da empresa, não tem muita aplicação prática mesmo. Só que depois, quando eu entendi o modelo e vi que ele explica perfeitamente o funcionamento da rede, aí eu comecei a avaliar, eu falei, rapaz, é importante saber o funcionamento, né? Para quem é da área de tecnologia mesmo. Vocês não, mas é importante também porque quando vocês forem fazer investigação, essas coisas, vão saber um pouco como é que funciona, né? Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Galera, beleza? Vamos lá. Vamos para banco de dados, então? Vamos ver o que eu separei aqui de banco de dados para vocês, que é uma matéria que eu gosto muito. Né? Trabalhei muito tempo com banco de dados, então eu gosto muito. Vamos lá. Bota na tela aí, na tela, mesa, puf. Vamos lá. Banco de dados. A parte de banco de dados, para mim, é a parte que eu gosto mesmo de trabalhar, exceto mineração de dados. Beber uma água aqui. Pode beber uma água aí também, galera. A gente já tem 1 hora de aula aí, hein? 1 hora de aula já. E de cara já quero te falar meus parabéns. Você que tá pagando o preço mesmo, né? As pessoas às vezes querem ser policiais, querem passar no concurso público, quer ganhar 10 mil reais, né? Beleza? Quer ganhar 10 mil, 15 mil, 12 mil, sei lá, mas não quer pagar o preço, pô. Acha melhor descansar. Não, eu vou descansar, né? O pessoal acha melhor assim. Não é isso, cara. Tem que pagar o preço, tem que estudar, cara. Quer ser policial, tem que estudar, caramba. Beleza? Ó, o Guilherme acabou de falar aí, ó, que passou 1 horinha rapidão. Exatamente, passa rápido. Quando a gente tem um objetivo, cara, quando a gente quer realmente, quando a gente quer passar e a gente tem esse objetivo, a hora passa rápido. Vocês podem ter certeza que quando vocês estão estudando em casa, né? Vocês estão estudando em casa, rapidão passa o horário. Você fala, caramba, tá muito rápido, tá passando muito rápido, tá chegando o dia da prova. Por quê? Porque vocês têm um objetivo formado na cabeça. Né? Então essa é a ideia. Então vamos para banco de dados. A única parte que eu não gosto de banco de dados, tipo assim, não é que eu não gosto, é porque é muito abstrato, vamos dizer assim, é a mineração de dados. A gente tem que ter uns exemplos melhores, mas vamos lá. Vamos falar de banco de dados. Primeira coisa, gente, eu quero fazer um banco de dados, eu quero desenvolver um banco de dados. Tá? Então eu quero desenvolver um banco de dados agora, do zero. Vou desenvolver junto com vocês o banco de dados. E seria um banco de dados de locadora. Vocês lembram do tempo da locadora, que tinha aquelas fitas cassete, aquelas fitas que você levava multa porque não rebobinava a fita, tinha que pagar a multa porque tu não rebobinou a fita, lembra disso? Então vamos imaginar que eu quero fazer, né? Quero fazer um banco de dados para uma locadora. Então, para fazer um banco de dados, eu tenho que projetar um banco de dados. Eu tenho que projetar, é um projeto. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, primeira coisa na hora de fazer um banco de dados é o que eu chamo de análise. Eu que chamo não, né? Análise de requisitos. Eu que chamo não. Todo mundo chama, né? Análise de requisito. É o que eu chamo. Análise de requisito. O que seria a fase de análise de requisito? Você vai reunir todo mundo, né? Você vai reunir todos aqueles que estão envolvidos no projeto e vai verificar qual é o objetivo. Qual é o objetivo desse banco de dados? O que nós vamos armazenar nesse banco de dados? Então, na análise de requisito, você faz essa análise, você faz uma reunião com todo mundo que está envolvido no projeto, pode até chamar alguns clientes também, pessoas que estão ali procurando a empresa, e vai analisar os requisitos para o desenvolvimento do projeto. O que precisa no projeto? Ah, eu quero armazenar os dados dos clientes. Beleza, vamos anotar isso aí. Ah, eu quero armazenar os dados dos fornecedores. Vamos anotar. Você vai anotando tudo que vai precisar no banco de dados. Vamos armazenar? Qual vai ser a regra de negócio? Regra de negócio é o quê? O que é uma regra de negócio? São as regras de valores do que vai acontecer no banco de dados. Ah, vai aceitar, quando for cadastrar o salário da pessoa, vai aceitar até quantos dígitos, até qual valor. Regra de negócio são as regras. As regras do que pode acontecer dentro do banco de dados. Ó,
Pagamento vai ser cartão, pagamento vai ser boleto, regras de negócio. Então, na análise de requisito, eu faço toda essa análise inicial, faço a reunião e depois documento tudo isso. Faço uma documentação desse primeiro, né, dessa primeira etapa do projeto do banco de dados, que é a análise de requisito. É na análise de requisito que você já define qual é a linguagem de programação que vai usar, né? Quantas tabelas vamos ter no banco de dados, porque o banco de dados que vai cair na nossa prova é o banco de dados relacional. O banco de dados relacional é aquele que trabalha com relações. Relações são tabelas. Tá? Banco de dados relacional é o que armazena os dados em tabelas. Os bancos de dados do relacional, ele está organizado em tabela. E aí você anota tudo. Depois que anotou tudo, que você tiver todos os requisitos iniciais, aí você vai para essa outra fase. Bota aí, ó. Você vai para modelagem conceitual. Você vai criar um modelo conceitual de banco de dados. Eu costumo até comparar, quando você vai, né, quando você vai construir uma casa, você senta lá com o engenheiro, arquiteto e levanta todos os requisitos. Qual é o cimento que vai usar? Quantos andares vão ter na minha casa? Vai ter jardim? Vai ter canil? Análise de requisito é isso. Você faz o levantamento de tudo que você precisa na sua casa. Aí depois chega o cara para desenhar tudo isso. Fazer um desenho. O arquiteto vai fazer o quê? A planta da casa. Primeiro ele vai fazer um esboço, né? Depois ele vai fazer uma planta mais detalhada. Aqui primeiro faz um modelo conceitual, que é um esboço. Depois faz um modelo mais detalhado. O modelo conceitual é isso aqui, ó. Eu fiz a análise de requisito, levantei que eu quero cadastrar o cliente. Isso é um desenho, ó. Cliente vai ter um código, cliente vai ter um nome, cliente vai ter endereço cadastrado. Eu quero cadastrar o endereço do cliente. Eu quero cadastrar o telefone do cliente. Eu quero cadastrar aqui também o estado civil do cliente. Então, eu fiz um desenho. Aí, o cliente vai... Eu vou cadastrar também, não só o cliente, eu vou cadastrar os filmes. Quando eu for cadastrar o filme, o que eu quero cadastrar do filme? O código do filme, o nome do filme, o gênero do filme. Então, eu vou fazendo esse desenho, né? E aí eu faço um relacionamento aqui entre o cliente e o filme. Cliente aluga filme. Aluga filme. Olha aí, esse é o meu modelo conceitual. O modelo conceitual é um esboço. O retângulo representa o quê? Quando a gente estudou o banco de dados, o que o retângulo representa, gente? O retângulo, nesse modelo aqui, o retângulo, entidades. O retângulo representa entidades. Entidades são aqueles que você vai cadastrar, o cliente, o filme, né? Isso é entidade. Essas entidades no futuro vão se transformar em tabelas. Aí, ligado à entidade, você viu que cada entidade tem as suas características. Ó, o cliente tem o nome, tem endereço, tem telefone. As características são chamadas de atributos, que lá na frente vai se transformar em uma coluna da tabela. A entidade se transforma em tabela e os atributos se transformam em colunas. São as bolinhas, as elipses. Pode ser uma elipse ou uma bolinha. Um círculo ou uma elipse. E o relacionamento é o losango. O losango representa o relacionamento. Esse é o modelo conceitual. O modelo conceitual não tem muito detalhe. Não tem muito detalhe. O que tem no modelo conceitual, professor? Entidades, atributos e relacionamento. É isso que tem no modelo conceitual. Ele não tem muitos detalhes. Escreve isso aí, não apresenta muitos detalhes. Aí o projetista pega esse desenho e passa para outro departamento que vai fazer o seguinte, vai transformar o modelo conceitual em modelo lógico. Vai transformar o modelo conceitual em modelo lógico. Pá! Aí no modelo lógico o que vai ter? Um desenho um pouco mais detalhado. Vai ter um desenho mais detalhado. Certo? Aí qual é o desenho? Nós vamos transformar isso aí em uma tabela. Ó, vamos pegar o cliente e já transformar em tabela. Vamos transformar ele aqui. Eu vou apagar aqui esses entidades aqui. Vamos lá. Vou transformar esse modelo ali em modelo lógico. Olha aí. Pego aí, pá, transformo em modelo lógico. Ó.
Isso aqui já é uma tabela agora chamada de cliente. Aí nessa tabela vai ter aqui, ó, o código do cliente, o nome do cliente e endereço do cliente e assim vai. Telefone, pá. Aí quando eu fizer essa tabela aqui, eu já tenho que definir qual é a minha chave primária. O que é a chave primária? É aquela coluna da tabela que não pode ter valor duplicado. A chave primária é aquela coluna da tabela que não pode ter valor duplicado. Código pode ter valor duplicado? Tem cliente com o mesmo código, gente? Não. Então ela é minha chave primária. Ela é minha primary key. Primary key. Ela é minha chave primária. O nome não pode ser chave primária, né? Porque nome vai ter gente com nome igual. Endereço também não pode ter chave primária, porque pode ter 2, 3, 4 pessoas morando no mesmo endereço. Telefone também não. Não pode ser chave primária. Até poderia ser, mas ninguém usa telefone como chave primária, né? Porque um dia você pode mudar de telefone e outra pessoa pegar o seu telefone. Então não vai ser chave primária. Código, chave primária. Aí eu crio uma tabelinha de filme. Olha, tabela, filme. Isso aqui já é um modelo lógico. Aí já vou também definir aqui código do filme, que também vai ser minha chave primária, primary key. Aqui vai ter o filme. Aqui vai ter o gênero do filme. E se eu quiser fazer um relacionamento aqui, eu tenho que criar uma chave estrangeira para relacionar. Posso colocar aqui código do cliente que está alugando esse filme. E aqui seria minha chave estrangeira. Chave estrangeira é para ligar as duas tabelas aqui. Eu não vou me atentar a explicar o que é chave estrangeira, chave primária agora não, tá, gente? Em outra circunstância pode ser, mas eu acho que você já estudou o que é chave primária, chave estrangeira. Mas isso aqui é um modelo lógico. Aí vamos lá. Modelo conceitual. Entidades, atributos, relacionamentos. Não tem chave primária no modelo conceitual. Não tem chave primária. Tem um desenho, mas não tem chave primária ainda. Tá? É só atributos. Só atributos, entidades, relacionamentos. No modelo lógico, já tem chave primária, já tem chave estrangeira, já se transformou em tabela. Já transformei em tabela. Tá? Isso já é uma tabela já. Tabelinhas com relacionamento e tudo. Beleza? Aí eu pego esse modelo lógico e transformo no último modelo, que é o modelo que já vai ficar mais perto mesmo de implementação do banco de dados. O modelo físico ele já está mais próximo da implementação do banco de dados. Porque aqui a gente só está projetando, né? Aí eu transformo no modelo físico. Eu pego esse modelo lógico e transformo no modelo físico. Olha o modelo físico. Tabela cliente. Olha o modelo físico. Aí a tabela cliente já vai aumentar, já vai ter mais detalhes. Ó, código. Aqui vai ter chave primária. E aqui já vai ter, ó, dizendo aqui que aqui é só número inteiro. Só número inteiro e aqui é só texto, string. Endereço, só string. Olha aí. Quando eu transformo o modelo lógico em modelo físico, eu já tenho mais detalhes. Eu tenho, além da chave primária, chave estrangeira, tabela, eu tenho, sabe o que aqui? Eu tenho restrições. Restrições de tipo, ó, só aceita número inteiro. Ó, só aceita texto. Aqui vai ter também o tamanho, ó, códigos no máximo 10 caracteres. Nome no máximo 100 caracteres. E endereço no máximo 50 caracteres, sei lá. Vai ter restrições de tipo e restrições de tamanho também. Então o modelo físico ele tem mais detalhes. O modelo físico ele é mais detalhado. Aí eu te pergunto, qual desses aí tem mais detalhes? Vamos lá, quem tem mais detalhes? Modelo físico. Vamos lá, detalhes. Detalhes. Quem tem mais detalhes? Modelo físico. Quem tem menos detalhes? Modelo conceitual. Modelo físico, mais detalhes. Modelo conceitual, menos detalhes. É aí que vai vir, sabe o quê? Isso. Abstração. Quando falar na prova nível de abstração, presta atenção que isso é uma coisa que muitos têm dúvida. Nível de abstração.
Nível de abstração. Nível de abstração. O que quer dizer nível de abstração? Você vai lembrar, abstração é esconder detalhes. Esconde detalhes. Quem mais esconder detalhes tem maior nível de abstração. Quem mais esconder detalhes tem nível de abstração alto. Qual daqueles lá esconde detalhes, que não mostra detalhes, que é menos detalhado? Fala aí no chatzinho. Quem tem menos detalhes lá, gente? Você vai lembrar, abstração é esconder detalhes. Quando alguém fala assim, abstrai. O que as pessoas estão falando para você quando ela fala abstrai? Não, né? Não leve em consideração, abstrai. Qual dos três lá tem menos detalhes? Dos três, quem tem menos detalhes? Quem mais tem nível de abstração? Quem tem nível alto de abstração? Modelo conceitual. O conceitual não tem detalhe. Vocês viram? Ele tem pouco detalhe, o modelo conceitual. Ele é um esboço ainda, é um modelo, é um esbocinho. É como se tivesse desenhado na mão a sua casa desenhada na mão. Não tem detalhe ali ainda. Quando vai fazer uma planta mesmo, aí vira um detalhamento todo, né? Mas o nível conceitual, ele tem nível de abstração alto, enquanto quem tem nível de abstração baixo é o que tem mais detalhes. O que tem mais detalhe é o modelo físico. E o que tem médio, né, que está no nível médio aqui, nível intermediário, médio, é o modelo lógico. Então isso aqui cai na prova. Isso cai na prova, tá? Vamos lá. Eu ainda vou dar uma olhada, porque aí para mim ainda está incompleta ela. Mas olha para cá. Veja. Produto, ele colocou lá como uma entidade. Aqui é o tipo de produto. Tipo de produto. Quando vocês forem estudar, vocês têm que tomar cuidado o que é grau e o que é cardinalidade. Tá? Vocês têm que tomar cuidado. O que é grau e o que é cardinalidade. Quando falar grau, a gente está revisando, viu? Grau, vocês têm que lembrar que tem o grau unário, tem o grau binário, tem o grau ternário e tem o grau n-ário. O que seria o grau? O grau é a quantidade de tabelas, a quantidade de entidades no modelo entidade-relacionamento. Então, se aqui eu tenho uma entidade relacionada com outra, isso é grau binário, duas entidades relacionadas. Unário é uma entidade só, ela se relaciona com ela mesma. Tipo, essa entidade aqui chamada de, vamos botar aqui, pessoa, está relacionada com ela mesma. Então só vai ter aqui o relacionamento e a entidade. Uma entidade está relacionada com ela mesma. Uma pessoa casa com outra pessoa. Isso é o grau unário, uma entidade só. Binário, duas entidades. Ternário, três entidades. N-ário, a partir de 3. Se tiver 4 entidades, 5 entidades relacionadas, a gente vai chamar de N-ário, a partir de 3. Cardinalidade é que é diferente. Vocês têm que tomar cuidado para não confundir cardinalidade com grau. Cardinalidade. Cardinalidade é que é um para muitos e muitos para muitos. Tá? Tem que lembrar disso aqui, ó. Cardinalidade é diferente. Então, quando você olha ali, ele está assim, ó, N e está 1 aqui. Qual é o pega do CESP em relação a isso? O pega do CESP é o aluno não sabe ler direito esse desenho. O aluno não sabe ler direito. Então, o que acontece? O produto está relacionado com o tipo de produto. Existe uma associação do produto com o tipo de produto. E você tem que ler assim, ó. O produto está associado com um tipo de produto. Ó, a associação do produto com um tipo de produto. E aí, quando você lê, ao contrário, ó, o tipo de produto está relacionado, associado a vários produtos. Isso aqui, em outras palavras, está dizendo assim, que o produto só pode ser cadastrado a um tipo.
Então, quando você for cadastrar o produto, você só pode cadastrar ele a um tipo, alimento, condimento. Você não pode cadastrar o produto como alimento e condimento ao mesmo tempo. Então, o produto está associado a um tipo de produto. Agora, o tipo de produto pode ter muitos produtos cadastrados. N quer dizer muitos. Tá? Quem ainda não estudou, um quer dizer um mesmo, e N quer dizer muitos. E M, quando aparecer o M é a mesma coisa do N. M pode ser muitos, N pode ser muitos também. É porque quando eu coloco os dois um do lado do outro, eu mudo a letra. Tá? Mas poderia ser N e N também. Então, aqui a gente lê assim, ó, o produto está cadastrado a um tipo de produto. Agora, o tipo de produto pode ter vários produtos cadastrados. Aí, quando você lê lá, ó, conforme o modelo em questão, um tipo de produto pode estar associado a somente um produto e cada produto possui um preço. Questão errada, né, gente? Veja, ele queria que você lesse aqui, ó. Ele queria que você lesse do lado, ó, tipo de produto 1. Produto N, não. Você lê sempre dessa maneira que eu desenhei. O produto está associado a um tipo de produto, o tipo de produto está associado a vários produtos, tá? Vamos ver essa aqui? Dá uma olhadinha nessa tabela aí. Depois eu vou ver aquela questão lá, gente. Ainda ficou meio estranha aquela questão. Depois eu vou olhar. Beleza? Mas vamos lá, fala essa aí. Tá certa ou tá errada? Vamos lá, certo ou errado? Vamos lá? E aí? Vamos lá, vamos ver. Ó. Com base no diagrama a seguir, é correto afirmar que um item na entidade ambiente pode não relacionar-se com nenhum item na entidade setor, ou pode se relacionar com vários itens nessa entidade. Enquanto um item na entidade setor pode se relacionar com somente um item na entidade ambiente. Vamos lá, vamos por parte. É uma questão grande, mas a gente tem que ir por parte. Ó. Primeira coisa é, ó, entidade ambiente pode não relacionar-se com nenhum item na entidade setor. Beleza, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Aqui já é um pouquinho diferente, porque a cardinalidade aqui, ela não está só com um número só. Ela não está assim, ó, 1, N, 1, 1, ou N, N. Ela não está assim. Ela está com cardinalidade mínima e máxima. É um outro modelo, cardinalidade mínima e máxima. Quando fala de cardinalidade mínima e máxima, vocês vão olhar assim, ó. Vamos imaginar que esteja assim, ó. 1, vírgula. Essa aqui é a cardinalidade mínima e essa aqui é a cardinalidade máxima. Certo? A mínima no início, o máximo no final. Então, quando você lê aqui, você vai ler assim, ó, olha para cá, ó, interpretação do desenho. O ambiente possui no mínimo um setor e no máximo um setor. O setor está no mínimo 0 ambiente, no máximo muitos ambientes. Tá vendo? O ambiente possui no mínimo um setor, no máximo um setor. O setor está dentro de no mínimo 0 ambientes, no máximo muitos ambientes. Tá vendo aí? Então, é assim que a gente tem que ler o mínimo e máximo. Então, quando ele fala aqui que a entidade ambiente não pode relacionar-se com nenhum item na entidade setor, tá errado. Ó, ambiente está relacionado com no mínimo um. Então não pode ser nenhum. No mínimo um. Ó, no mínimo um. Ele colocou aqui nenhum. Já está errado. Vamos só analisar a questão didática. O final. Vamos lá. Enquanto um item na entidade setor pode relacionar-se somente com um item na entidade ambiente. Ó, o setor está relacionado a no mínimo 0 e no máximo muitos. É assim que é a leitura, ó. Certo? Então, mais uma vez, o CESP quis enganar o aluno aí na hora da leitura. Questão errada. Entenderam essa aí, gente, de cardinalidade mínima e máxima? Entenderam? Sim ou não? Tranquilo, né? Beleza. Então, tem que olhar direitinho para não errar na hora da prova. Vamos lá, gente. Vamos lá. Deu para entender, né? Vamos aqui. Deixa eu puxar a câmera para mim aqui. Veja,
Big Data. Big Data é uma grande quantidade de dados que estão sendo produzidos no mundo inteiro. Então, a todo minuto, a cada segundo, estão sendo produzidos novos dados. Tá? Então, toda hora está sendo produzido um novo dado. Toda hora, toda hora, toda hora. Agora, esses dados que são produzidos a cada segundo, a cada minuto, eles têm algumas características para serem classificados como Big Data. Então, Big Data é uma grande quantidade de dados produzidos em alta velocidade, dados de variados tipos, música, vídeo. Quantas pessoas estão postando foto agora no Instagram? Quantas pessoas estão postando foto agora no Facebook? Quantas pessoas estão subindo vídeo para o YouTube agora? Uma grande quantidade de dados sendo produzida em altíssima velocidade, com grande volume, grande variedade de dados. Dados estruturados, dados não estruturados. Dados estruturados, bancos de dados, dados não estruturados. Imagem, música, vídeo, que não tem uma estrutura organizando. Então, Big Data é isso, é uma grande quantidade de dados produzidos no mundo em alta velocidade, né, que são os 5 Vs que vocês já estudaram. Alta velocidade, grande volume de dados, grande variedade de dados, já são 3 Vs. Esses dados têm que ser verídicos, verdadeiros, né, que é a veracidade, e eles têm que trazer algum valor para a instituição que realmente justifique o investimento nesse tipo de tecnologia, que é uma tecnologia cara. Então, bota aí na tela, vamos lá, vamos botar na tela. Bota aí na tela, sou eu que boto na tela, né? Vamos lá. Veja, Big Data, você tem que lembrar dos 5 Vs, que são as características do Big Data. Isso cai bastante, né? E é fácil lembrar que você tem aí a variedade de dados estruturados e não estruturados, grande volume de dados, você tem aí a velocidade com que os dados são criados e você também tem aí o valor que esses dados devem ter para justificar esse grande investimento e esses dados devem ser verídicos, veracidade. Eu falo para os alunos que quando você for falar de Big Data, você tem que lembrar do VAVA. VAVA, V, volume... VAVA, V, volume e velocidade. Aí, VAVA, V, volume e velocidade. Ou VAVA, V, velocidade e volume, tanto faz. Variedade, valor, velocidade, volume, ou veracidade, volume e velocidade. VAVA, V, volume e valor. VAVA, V, volume e velocidade. VAVA, V, volume e velocidade. É o VAVA no carro, acelerando e escutando música. O VAVA no carro, acelerando e escutando música. VAVA, V, volume e velocidade. Para você lembrar disso aí. Esses dados são gigantescos, né? E eles não conseguem ser armazenados em estrutura como essa aqui, ó. Esse computador não suporta Big Data. E aí eu tenho que armazenar Big Data assim, em clusters. O cluster é a infraestrutura do Big Data. Então o cluster ele é um conjunto de vários computadores. Vocês estão vendo vários servidores aí agrupados. É um aglomerado de computadores, eles estão agrupados. E aí, por que esses computadores estão agrupados? Para dar conta de processar esse tanto de dado do Big Data. É muito dado no Big Data, é muito volume, é muito valor. Um vídeo do YouTube, ele não é armazenado em um computador. Ele é dividido em pedaços e armazenado em vários computadores. Para usar o poder de processamento de todos esses computadores. Um cluster, ele é um conjunto de vários servidores. Um arquivo, ele é dividido em pedaços e é jogado um pedaço para cada um desses computadores que formam um cluster, para usar o poder de processamento de todos eles, para fazer o balanceamento de carga. A carga não fica para um, a carga é dividida para todos, para ter o processamento desses dados e o armazenamento desses dados. Características essenciais de um cluster, ele é um conjunto de computadores, faz o balanceamento de carga, load balancer, balanceamento de carga, ou seja, a carga não fica com um computador, é processamento paralelo, né? Tem que lembrar isso, processamento paralelo. E quando esse computador, esse conjunto de computadores, o cluster, quando ele começar a ficar lento, porque esses dados vão crescendo, né? Vão crescendo, o YouTube vai crescendo, o Facebook vai crescendo, Instagram vai crescendo. Se esse computador começar a dar umas travadas, começou a ficar um pouco lento, tem que melhorar o desempenho do cluster.
Melhorar o desempenho é escalar em desempenho, escalabilidade. A escalabilidade de um cluster não é aumentar processador, não é aumentar memória. A escalabilidade do cluster é o seguinte: eu coloco mais um computador. Vamos fazer o seguinte, olha lá. Vamos fazer um desenho aqui. Isso é um cluster. Isso aqui, eu vou desenhar um cluster. Anotaram aí que o cluster faz load balancer, balanceamento de carga, processamento paralelo. Tá aí, meu cluster. Esse é um cluster. Aqui a gente vai chamar de master node. Aqui é o master node. Mestre. E aqui são os slave nodes. Slaves nodes. São os escravos. Escravos. Eles estão agrupados, interligados, para fazer o processamento paralelo e o balanceamento de carga. Ficou lento? Ficou lento? Coloca mais um servidor aqui. Vai, ficou lento, vamos aumentar a quantidade de servidores trabalhando no balanceamento de carga. A escalabilidade é horizontal. Horizontal. Falou na prova escalabilidade vertical? Não. No cluster a escalabilidade é horizontal, é no horizonte, assim, ó, horizontal. Aumenta a quantidade de computadores, não aumenta processador, memória, aumenta a quantidade de computadores, certo? De acordo com o que precisa. Aproveitando essa tela, a gente já sabe então que o arquivo ele vai ser dividido em pedaços. Ele vai ser dividido em pedaços, esse arquivo. E cada pedacinho vai ser jogado em cada computador. Esse arquivo vem para cá, ele vem para o Master Node, e o Master Node administra essa separação do arquivo. Vai ter um mapeamento aqui do arquivo, com números, para que esses arquivos estejam aqui dentro, cada pedacinho mapeado, para depois conseguir juntá-los novamente. Vai estar mapeado, né? Vai estar mapeado aqui os arquivos. Então, o Master Node, ele vai fazer função de administrador dessa estrutura, ele administra essa estrutura, e os escravos armazenam. O papel de armazenamento é do escravo. Armazenamento. E o Master Node, ele administra. Aí, nesse Master Node aqui, nós vamos ter um sistema que faz isso, que é o chamado de Hadoop. O Hadoop, ele é um sistema desenvolvido em Java, e o Hadoop é que faz essa separação do arquivo, faz o mapeamento, faz o armazenamento, o processamento paralelo. O Hadoop é o sistema. Você não vai botar um sistema que não faça isso. Não adianta você botar o Windows, né? Você vai ter que colocar um sistema que realmente faça isso. O Hadoop faz isso. Eu acho que o Windows, dependendo depois dá uma pesquisada, mas isso aí pra gente é irrelevante, é só questão de pesquisar mesmo. Eu não sei se a Microsoft já criou, né, alguma forma de fazer isso aí. Né, mas o Hadoop é o sistema que é usado aí pelas grandes empresas para fazer o armazenamento assim de forma fragmentada. O Hadoop, ele é um grande ecossistema, ele tem várias partes, mas as partes importantes para a nossa prova é o MapReduce, que é um programa que vem no Hadoop, e o HDFS, que é o sistema de arquivo do Hadoop. O MapReduce, toma cuidado na prova, ele é responsável pelo processamento. Ele faz o mapeamento, por isso que o nome dele é Map, ele que faz esse mapeamento aqui, ó, para que seja processado em paralelo. Isso aqui é processamento em paralelo. Um pedacinho vai processar em um, e vai processar no outro, vai processar em outro, processamento paralelo. Isso é função do MapReduce. O HDFS, ele é responsável pelo armazenamento. Ele que vai preparar a estrutura desses escravos aí para receber o arquivo. Ele faz o armazenamento e o MapReduce faz o processamento. HDFS quer dizer Hadoop File System. O sistema de arquivo do Windows. Sistema de arquivo do Windows, NTFS. Sistema de arquivo do Linux, XT4. Sistema de arquivo usado em cluster, HDFS, Hadoop File System.
Tá? Então tem que lembrar disso. Questão de número 9. O termo Big Data baseia-se em 5 Vs: velocidade, virtuosidade, volume, vantagem e valor errado. Questão... Ué, cadê a 10? Pulou a 10. Questão 11. O MapReduce é considerado um modelo de programação que permite o processamento de dados massivos em um algoritmo paralelo e distribuído. Questão correta. Processamento paralelo, armazenamento distribuído, processamento paralelo, balanceamento de carga, tudo nesse modelo de programação que foi imposto, que foi criado aí com o Hadoop, beleza? KDD. KDD, gente, quer dizer descoberta do conhecimento. A mineração de dados, ela é uma das fases do KDD. Então, a mineração de dados, ela não é o próprio KDD. KDD quer dizer descoberta do conhecimento. Dentro do KDD existem várias fases e a mineração de dados é uma das fases do KDD. Para que serve mineração de dados, né? Vamos lá, vamos relembrar. Qual é o objetivo de minerar dados? Eu pego uma grande quantidade de dados, faço o KDD, faço a descoberta do conhecimento e a mineração será uma dessas fases. Então, vai passar por todas as fases ali, aí chega na mineração. Quando chegar na mineração, a mineração ela tenta descobrir informações que não estavam visíveis ali. Você tem um monte de dado lá, um monte de coisa, mas não está visível para você alguns detalhes. E a mineração de dados é exatamente para tentar descobrir essas novas informações que estão ali. Então, quando você bate o olho, você não vê. Mas quando você faz a mineração descobre padrões. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo que ele é o certo de você lembrar na prova. Do Walmart. O Walmart fez a mineração de dados lá e descobriu que a maioria dos homens de tal faixa etária que comprava cerveja, comprava fralda. Então, o que o Walmart fez? Fez esse levantamento e falou, rapaz, vamos usar isso a nosso favor. Vamos botar a fralda perto da cerveja, a cerveja perto da fralda, que vai vender mais. Ou seja, descobriu um padrão ali dentro daqueles dados que eles não sabiam. Quando fez a mineração, descobriu. Quando eu faço a mineração, eu descubro duas coisas. Um padrão para oportunidade ou um padrão para ameaça. E ainda consigo descobrir coisas que estão fora do padrão quando eu faço a mineração. Porque se eu descubro o padrão, pode ser que eu descubra algo que não está no padrão, que é o que a gente chama de outliers. Outlier, né? Outlier seria exatamente fora da curva. Está fora da curva, outlier. O outlier, ele também você consegue descobrir na mineração, que é uma anomalia, está fora do padrão. Se tu descobre o padrão que está fora do padrão, pode ser um outlier. Pode te dar uma chance de descobrir alguma coisa que está fora do padrão ali. Uma anomalia, algo inesperado que acontece. Volta lá. Então a mineração é uma das fases do KDD. Essa aqui é a seleção. Você pega todos os dados da empresa, bancos de dados da empresa, e-mails da empresa, mensagens de call center, aquelas reclamações, ouvidoria. Você pega todos os dados, da empresa. É a primeira fase do KDD. Seleciona todos, pega todos. Aí você vai fazer o seguinte, você vai falar quais são os dados relevantes. Aí você vai pegar aqui os dados relevantes, vai fazer todo o levantamento. O que eu quero? Isso aqui é o que a gente chama de limpeza, né? Você faz uma limpeza nos dados. O que é importante, o que não é importante? Aí você vai para a parte do pré-processamento, né? Você vai falar, esses dados aqui são relevantes, eu vou fazer uma limpeza disso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, beleza. Aí você vai para a transformação. Aqui é a fase da limpeza. Aí você vai para a transformação. Chegou na fase da transformação, você vai padronizar os dados. O telefone aqui está com o telefone que estava na planilha, não tem o DDD. E os dados que eu peguei do banco de dados tinham o DDD. Ou então, o DDD está com 061, o outro só está com 61. Ou então, o CPF está sem ponto. Tem que ter ponto em todos. Então, você vai padronizar os dados.
Porque você está pegando dados de vários lugares diferentes, dado de e-mail, dado de planilha, dado de banco de dados, dado de ouvidoria. Você está pegando um monte de dados, você vai ter que limpar, pegar só aquilo que te interessa, transformar, que é padronizar para depois minerar. Você não pode simplesmente minerar algo que você quer descobrir um padrão, sendo que nem ele, nem o próprio dado está padronizado, né? Não está transformado. Então, preste atenção nisso. O data mining, a mineração, é uma das fases do KDD, tá? Não esquece disso. Técnicas de mineração. Nós temos essas duas técnicas de mineração que são as mais importantes. Existem mais técnicas de mineração. Essas duas você tem que saber na prova, tá? Você tem que saber para a prova isso aí. A mineração, essas duas técnicas, existem várias, mas essas duas são as mais importantes para a prova. Veja, classificação é diferente de clusterização. Vamos falar da classificação. Classificação é para separar dados, porque você quer descobrir um padrão, e esses dados são divididos em classes. Sempre que falar em classes, você vai lembrar de classificação. E é uma atividade supervisionada. O que quer dizer isso? Vou explicar. Ó, isso aqui eram muitos dados. Quantas pessoas tem? Qual é a população no Brasil? A população é uma grande quantidade de dados, né? E aí a gente colocou em classes. Classe A, classe B, classe C, classe D. Tem um modelo pré-definido já. Então, se entrar mais alguma pessoa aqui dentro, vamos dizer que isso aqui é um modelo, quando chegar uma pessoa, eu já sei em qual classe que eu encaixo ela. Porque o modelo já está pré-definido, o modelo está pronto. Modelo de classes, a classificação trabalha com classes. Então, por exemplo, uma empresa, né, uma empresa quer dar empréstimo. Um banco quer dar empréstimo. Aí pegou os dados de concessão de crédito. Tá vendo? Aí pegou todos os dados, agrupou os dados e verificou tudo isso aí. Ó, idade, 18, pagou? Não. 46, pagou? Sim. Então, em cima desses dados históricos de concessão de crédito, a empresa fez um modelo para dividir o bom pagador do mal pagador. O modelo construído foi esse aí. Conseguiu, através de todos esses dados, ó, através de todos esses dados aqui foram minerados e descobriu um padrão que de 18 a 22 o cara não é bom pagador, de 23 a 35 é, de 36 a 45 não. Então, o que aconteceu? Ele pegou todos esses dados, passou por essas fases aqui, né? Para chegar naqueles dados lá, agrupou, transformou, fez limpeza, aí chegou nesses dados aqui, desse jeito aqui, ó, bonitinho. E em cima disso aqui, descobriu um padrão. Qual foi o padrão? Pô, 18 a 22 não é bom pagador. Em cima desse padrão, eles vão conceder crédito ou não. Esse tipo de padrão que tem classe definida, se for entrar mais uma pessoa aqui, ó, o cara entra aqui, já está definido, já tem um modelo definido, ó, de quatro classes de valores, de 18 a 22, de 23, são 4 classes. E quando você cai aqui dentro, ou você vai para o grupo do bom pagador, ou você vai para o grupo do mal pagador, de acordo com seus dados. Então esse modelo já está construído. A entrada de dados já está construída. Está construída. Isso é o que a gente chama de atividade supervisionada. Por que é supervisionada? Porque você construiu um modelo e já disse, ó, quem entrar aqui vai estar nessas 4 classes. Já está dito, já está feito. Não é nada automático. Tem um modelo que você fez e que ele deve ser cumprido daquele jeito. É um modelo feito. Isso é classificação. Então você vai ter que lembrar, a classificação separa? Sim. Em quê? Em classes. E essas classes são atividades supervisionadas, porque já está definido o modelo. Não é a máquina que faz isso. A máquina, você supervisionou a máquina para ela fazer. Você já disse, ó, são 4 classes. Diferente daqui, ó. Esse modelo aqui é o agrupamento. Ele divide em grupos por semelhança. Não é você que vai dizer quais são os grupos. Você vai falar, quero 4 grupos. Mas não é você que vai falar, ó,
do 22 ao 30 é um grupo, do 30 ao 40 é outro grupo. Não é você que vai dizer isso na atividade do agrupamento. Ele vai por semelhança. Ele faz isso, ó. Vamos imaginar o agrupamento aí. Ele vai agrupar, eu falo para ele, ó, quero 2 grupos. Falo para o algoritmo de agrupamento, falo, quero 2 grupos. Aí ele vai lá e divide por semelhança, ó, com bico, sem bico. Não foi eu que disse para ele dividir com bico e sem bico. Não foi eu. Eu só falei, eu quero 2 grupos. Ele pegou por semelhança. 2 grupos. Então, por isso aqui, eu não defino quais são os grupos. Eu só falo que quero 4 grupos. Ele que define. Por isso que é uma atividade não supervisionada. Certo? Então, olha aqui, um algoritmo. Vamos lá. Um algoritmo muito importante aí para a prova de vocês. Vamos lá. Esse algoritmo aqui, você quer separar essas pessoas aí. Então, essas pessoas vão estar cadastradas no banco de dados. Então, você quer separar ela em grupos. Você só fala para o sistema assim, ó. Ó, K é igual a 2. Ele vai lá e separa 2 grupos aí por aproximação. Ele vai separar. Aí você fala, professor, ele vai pegar pela foto? Não, ele vai pegar pelos dados. Vão ter todos os dados, ele vai pegar todos os dados e ele vai pegar por aproximação. Quando pega dados, gente, dá para saber por aproximação. Vamos dizer que na hora de cadastrar o cara falou, ó, minha cor é parda, minha cor é branca, minha cor é negro. Então ele vai separar em 2 grupos por semelhança. Ah, o grupo dos pardos de idade até tal idade. Então ele vai pegar por semelhança, aproximação. Ele não foi eu que disse, ó, eu quero grupo pardo, negro e branco. Não. Não foi eu que disse, ele que vai separar para mim, porque é uma atividade não supervisionada. Existe um algoritmo chamado de K-means, que também pode ser chamado de K-média. Esse K-means e esse K-média, ele faz exatamente isso. Eu falo para ele, ó, K2, ele vai lá e separa para mim. Isso aqui, ó. Imagine que vocês sejam dados. Aí eu falo, ó, K-means, separa em 3 grupos aí. Aí ele vai separar por aproximação. Ele vai jogar um objeto chamado centroide. Esse objeto aí, esse círculo maior, é o centroide. Quem estiver próximo do centroide, ele está representando o grupo. Quando eu falei que é K3, ele jogou um centroide aqui, um centroide aqui, um centroide aqui. E quem estiver próximo desse centroide faz parte do grupo. Então ele vai entender que isso aqui é um grupo, isso aqui é um grupo, isso aqui é um grupo. Para ele é o que está próximo. Ó. Aqui eu já até vejo um erro, porque esse aqui está mais perto do vermelho. Ó, esse aqui está mais perto do vermelho. Quem estiver mais perto dele é porque está aproximado. Aí, seria esse grupo aí, esses 3 grupos. O centroide, eu quero que você anote no seu material. O centroide, ele é a média de todos os valores. Aí você fala, como assim? Veja aqui, ó. Ó. Essa tabela aqui vai cadastrar pessoas. Eu tenho uma tabela que cadastra pessoas de altura e de peso. Altura e peso. A gente cadastrou todo mundo, altura e peso. Tá aí, ó. Altura e peso. Quantas pessoas tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando jogou no gráfico de dispersão, ó, tem 10 pessoas aqui. Conta aí. Tem 5 aqui e 5 aqui embaixo. 10 pessoas. Beleza? Ali os quadradinhos estão exatamente na mesma direção. Quer ver? Vamos pegar esse cara aqui, a altura 1,55, 40 quilos. 1,55, 40 quilos. É esse cara aqui, ó. Esse cara é esse cara aqui de cima. Tá vendo? Aí que acontece? Quando a gente for separar aqui em grupos, eu vou falar, K-means, eu quero 2 grupos. Eu quero K2. Aí o K-means vai jogar um centroide aqui e um centroide aqui, ó. O centroide que ele joga aqui, o centroide ele é o representante daquele grupo. Então quem estiver próximo dele é do mesmo grupo. Quem estiver próximo desse outro centroide é do mesmo grupo. O centroide ele não é um participante do grupo. Presta atenção, desculpa, falei errado. O centroide ele não é um participante da tabela, do cadastro. Ele não é um participante do cadastro. Ele é que dita o grupo, ele que separa o grupo, mas ele não faz parte do cadastro. Ele não é nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. O centroide ele é um objeto criado pelo algoritmo. Ele é criado de acordo com a média de todos. Por isso que o nome é K-means, K-média. Ele soma todos esses valores aqui e acha a média.
E aí o centroide é esse valor médio, é esse ponto médio aqui. E aí ele consegue saber que esses aqui fazem parte do aproximado. Né, do aproximado, por aproximação, por causa que os dados foram jogados em dispersão aqui no gráfico. Certo? Então isso é o K-means, presta atenção. Uma crítica ao modelo K-means, presta atenção, uma crítica ao modelo K-means é o seguinte: como ele não é um objeto do grupo aqui, ó, ele não é um objeto dessa planilha, ele não é uma pessoa que foi cadastrada, ele é um objeto criado, pode acontecer um probleminha. Aí você fala, qual o probleminha, professor? Olha aqui. Vamos imaginar que eu tenho um cara de 2,10 metros com 260 quilos. Então o cara estaria bem aqui, ó. 260 quilos, 2,10 metros. O cara tá fora da curva. Ele tá bem aqui, ó. Olha o cara bem aqui, ó. Esse cara que eu cadastrei. Quando o centroide é esse cara aqui, ele é a média de todos esses valores aqui que estão no grupo dele. Não é a média de todos os cadastrados, é a média dos que estão no grupo dele aqui, tá? Para ficar mais claro. Esse aqui é a média de quem está no grupo dele aqui. Certo? Então, quem é o centroide mais perto desse grandão lá? Esse grandão, ele está fora da curva, ele é um outlier. Um outlier. Ele é um outlier, ele está fora da curva. Ele é inesperado aí. Não se imaginava que ia ter uma pessoa de 2,10 metros de altura e 260 quilos. Ele ficou fora da curva. Certo? Quem está mais perto? Esse aqui. Esse aqui está mais longe. Então, esse cara, pela lógica, ele vai ficar dentro desse grupo ali. Ele vai ficar dentro desse grupo aqui do... Né, pela lógica, ele vai ficar dentro desse grupo do centroide aqui. Ó. Olha aí. E quando ele fizer a média de todos esses valores, o centroide vai mudar de posição. Porque vai mudar de valor, porque está entrando um outro cara. E aí o centroide acaba ficando mais ou menos aqui. Por causa da média. E se o centroide fica aqui, olha o que vai acontecer, gente. Se o centroide fica aqui, olha o que vai acontecer. Quem está mais perto dele são esses aqui. Mas aí, ó, esses caras que estavam perto dos outros, porque eram semelhantes, agora a distância para esse aqui é maior, é menor, né? Se a distância é menor, quer dizer que esses caras aqui, ou eles ficam sem grupo, ou eles caem no grupo errado. Eles caem no grupo errado. Outlier, uma anomalia aconteceu aqui. O K-means, que é o K-média, ele é passível ao outliers, ele é sensível a outliers. Ele tem esse problema, o K-média. E aí, por isso que criaram o K-medoide. Vamos voltar ali. K-medoide. O K-medoide, aqui a gente tem o centroide, né? Centroide. O centroide é a média dos valores do grupo, ele é um objeto à parte. O K-medoide resolve o seguinte, ele não usa centroide, ele usa medoide. Ele não usa o centroide como ponto do meio, ele usa medoide. E o medoide, os caras resolveram o problema. Aí você fala, como assim, professor, resolveu o problema? É o seguinte, o medoide, ele não é um objeto criado à parte. O medoide, ele não é um objeto criado à parte. Ele é um dos objetos daqui de dentro. Então ele pega alguém aqui dentro e usa como exemplo de medoide. Então quem estiver mais próximo dele, quer dizer que é do mesmo grupo. Então a diferença do medoide é que o medoide, ele faz parte do grupo. O centroide não. O medoide, ele faz parte do grupo. E o medoide é o quê, professor? O medoide é distância. Ele vai ver qual é o que tem mais distância. Ó. Esse aqui está longe desse e está longe desse. Ele não pode ser um medoide aí, está muito longe. Aí o que ele faz? Ele faz um outro cálculo de distância e falou para esse aqui que está mais perto um do outro. Então ele é o meio. Ele é o meio. Ele faz um cálculo que é o que a gente chama de distância euclidiana. Você não precisa saber isso aí, tá? Mas ele faz um cálculo de distância. E aí ele consegue saber que esse aqui é o ponto médio, que é o ponto do meio. Né? Por causa da distância que ele tá para esse, para esse. Então é só isso que eu quero que você lembre aí para a gente responder as questões de
mineração. Vamos lá. Questão de número 12. Pode-se definir mineração de dados como o processo de identificar em dados padrões válidos, ok? Novos, potencialmente úteis, ao final até mesmo compreensíveis. Questão correta. O objetivo de técnicas de pré-processamento de dados é preparar os dados brutos, o pré-processamento é a limpeza, né? Para serem analisados sem erros, incompletudes, inconsistências e ruídos. Questão correta. Você vai ter que limpar, fazer o pré-processamento não é só limpeza, limpa, padroniza, né? Você faz todas aquelas etapas para tirar as incompletudes, às vezes os dados estão incompletos. Ah, tá faltando o 61, tá faltando o DDD, tem que completar, é inconsistente, tem algum problema, vamos fazer uma limpeza, né? E a outra questão que eu coloquei aqui foi sobre o camedoide, ó. No processo de agrupamento, o objeto denominado medoide é aquele que representa a mediana do grupo. Tá errado, não é mediana. Ele pega alguém do grupo, ele não faz a mediana do grupo, ele pega alguém do grupo, o caminho faz a média. O medoide é distância, ele faz o cálculo da distância euclidiana. Ele faz o cálculo pela distância, ele não faz mediana, não faz moda, não faz nada. Ele faz só pela distância, então ele vai fazer aquele cálculo da distância euclidiana. Que você não precisa saber, tá? É só para ficar aqui para você entender. Mas você não precisa saber esse cálculo não, tá? Então, gente, é o seguinte. Olha para cá. Vamos aqui. Eu creio que a gente já passou as 2 horas. Eu queria revisar mais meteoroides. Vamos lá. Volta aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Eu acho que deu problema aqui, hein? Deixa eu ver. Deixa só um minutinho para eu conectar de novo. Pronto, voltamos. Gente, 2 horas de revisão, muito conteúdo. Ainda teriam aí mais algumas questões, eu acho que é até a questão 20. Eu vou fazer o seguinte, em outra oportunidade a gente vai voltar aqui e fazer revisão de novo, essa mega revisão, até mesmo antes da prova da Polícia Federal. Gente, o link está na descrição do vídeo. Se você gostou desses exercícios, todos eles estão dentro do meu curso de 500 questões da Polícia Federal, né? Tá com desconto ainda aí, tá? Ele tá 100 e pouquinho, tá muito em conta. O curso da Polícia Civil também de 900 questões também tá na descrição do vídeo. Se você quiser se especializar mais nessa pegada mesmo, fazendo exercício, fazendo comentário, esses cursos ficaram ótimos, ótimos mesmo. Aquela questão que eu olhei lá atrás, a gente vai dar uma analisada nela, se realmente ela ficou um pouco incompleta. E talvez aplicando outro tipo de modelo que existe, fica mais simples de compreender. Depois a gente pode repetir ela na próxima aula também, na próxima revisão. Espero que a gente tenha chegado nesse objetivo, de fazer as questões, fazer os comentários, fazer revisão, fazer essa revisão em cima de muita coisa, de muito assunto que às vezes fica meio perdido na nossa cabeça. E espero que a gente tenha chegado, estou procurando vocês aqui para ver o que vocês estão comentando, espero que a gente tenha chegado no nosso objetivo, beleza? Então, tranquilo, todo mundo aqui ainda vão estudar ainda hoje, né? Se você ainda não me segue no Instagram, @profleumatos, também tem o meu canal do YouTube no Estúdio Aulas, ó. Meu canal do YouTube aí no próprio YouTube, você está no YouTube, é só procurar aí, Professor Léo Matos, se inscreve lá também que tem muito conteúdo bacana. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente teve esse deslize lá na questão normal, porque realmente a questão estava chata, mas a gente se vê em uma outra oportunidade. Fala aí se vocês gostaram, fala no chatzinho aí, se gostou, deixa o like aí, ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas, né? Se quiser compartilhar o link com outras pessoas para elas assistirem também, vai ser muito bacana. Gente, boa noite para vocês, boa noite mesmo. A gente se vê aí em outra oportunidade. Abraço aí, boa noite, bom estudo e vamos que vamos.